Alô, minhas crianças do segundo A, segundo B e segundo C, disciplina D, Direito Penal 1. Eu quero falar com vocês agora com relação à lei penal no espaço. Nós falamos no vídeo anterior sobre a aplicação da lei penal no tempo. Mas nós temos tempo e espaço, e agora nós vamos entender como se dá a aplicação da lei penal no espaço. Bom, ao final dessas aulas, desse vídeo, Vossas Excelências têm que ter uma noção de como se dá a aplicação em regra, quais são as exceções, quais são os subprincípios e regras que determinam a existência das exceções ao princípio da territorialidade. Tá certo, meu povo? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a brincadeira. Pergunta que eu faço a Vossas Excelências para começar. Qual desses princípios é adotado pela lei penal brasileira? O princípio absoluto da territorialidade ou o princípio da territorialidade como regra e outros como exceção. Vocês estão vendo ali o xizinho vermelho marcado, é claro, que aplica-se o princípio da territorialidade com a possibilidade de exceções, ou seja, não há que se falar em nada absoluto no que tange a territorialidade. Muito bem. E quais são os subprincípios ou princípios que norteiam a aplicação da lei penal no espaço? Primeira coisa, gente, que é a regra geral, a territorialidade. Então, tudo aquilo que for considerado território brasileiro, dentro dos limites do território brasileiro, aonde é exercida a soberania do nosso país, em todas essas situações, em todos esses elementos, há que se aplicar a nossa norma. Outros elementos que fazem parte e que norteiam a aplicação da lei penal no espaço. O princípio da nacionalidade. Então, a nacionalidade do agente ativo, a nacionalidade passiva também estão relacionados a esse elemento. Da defesa, certo? Da defesa dos interesses do país, da defesa dos interesses da vítima, todos esses elementos também são observados. E olha só, da justiça penal universal, então, a necessidade de se aplicar a justiça penal em todo o planeta, independentemente da onde quer que a conduta ilícita seja praticada. Se houve um ilícito, certo? Se esse ilícito está disciplinado e trouxe prejuízos, danos a um bem jurídico tutelado pela norma brasileira ou por uma outra norma de direito penal, há se possibilitar, há se aplicar a sanção ao indivíduo, certo? E o princípio da representação. Olha só, gente, o princípio da representação deve se observar alguns elementos. A quem está vinculado o bem jurídico. Então, por exemplo, o princípio da representação vai verificar a bandeira da embarcação, a bandeira da aeronave onde foi cometido determinado ilícito penal. E, se porventura
o país ou o território onde for cometido aquele ilícito não tiver interesse ou não se manifestar quanto àquele ilícito penal, cabe ao país cuja aquela aeronave ou aquela embarcação possui bandeira aplicar a lei penal. Mas vamos esmiuçar isso aí um pouquinho mais a partir de agora. Olha só, gente, vamos lá. Vamos passar a esmiuçar os elementos. Opa, meu slide não quis andar agora, foi. Vamos lá, gente. Primeira coisa que nós temos que observar aí é a questão da diferença que existe entre direito penal internacional e direito internacional penal. Parece, como diz o ditado, né? Parece a mesma coisa. Parece um caminhão de abóbora. Tudo é a mesma coisa, mas não é, tá? Existe uma diferença. O direito penal internacional, ele observa situações em que determinada conduta ilícita foi praticada envolvendo estrangeiros ou envolvendo pessoas do nosso país, que tocou, então o ilícito tocou de alguma forma os interesses do país. E aí, nesse caso, pode-se aplicar a norma interna, certo? O direito penal internacional, ele é regido pelo nosso ordenamento jurídico, certo? Ele é uma norma interna, embora denominado de internacional. Ele é internacional por quê? Porque abrange interesses de pessoas ou de países que não os nossos, mas é aplicado segundo as regras do direito interno. Bem, direito internacional penal. Esse não é ligado à norma de um determinado país. Ele não está subordinado, à soberania de um país em específico. Ele é ligado a quê? Ele é fruto, desculpem, direito internacional penal. Ele é fruto de tratados internacionais, certo? E, veja bem, esses tratados internacionais aplicam-se a determinadas condutas específicas que não são alcançadas pelo direito interno, tá certo? Então, olha só, contexto, a regra, todo crime ocorrido no Brasil é regido pela lei brasileira, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional, certo? Certo. Então, quando é que eu vou aplicar o direito internacional penal, por exemplo, aqui no Brasil? Nas situações que não sejam alcançadas pelo nosso direito penal, pelo direito penal internacional. Beleza? Deu para entender? Lembrando, senhores, quaisquer dúvidas que os senhores tiverem ao assistir essas aulinhas, por favor, os senhores poderão esclarecer vossas dúvidas através de e-mail, através do WhatsApp e principalmente através do chat lá do site professorfreire.com. Então, entrou no site professorfreire.com, onde estarão disponíveis essas aulinhas. Os senhores poderão ali esclarecer as vossas dúvidas, tá bom? Tem lá o botão chat, clica na parte do período noturno. Eu estou online, aguardando ali, disponível para esclarecer as vossas dúvidas, tá bom, minhas crianças? Continuando então, nós já entendemos direito penal internacional, nós já entendemos direito internacional penal, e agora nós vamos entender o que é o território nacional. Por quê? Nós estamos falando de princípio,
Oh, meu Deus, nós estamos falando da aplicação da lei penal no espaço e que a regra é a territorialidade, nós temos que entender o que é o território, quais são os limites do nosso território. Então, o artigo 5º, ele traz o que é abarcado para efeitos penais, tá? Porque é abarcado para efeitos penais como território penal. Então, abarca o solo, as águas internas, o mar, até, olha só, 12 milhas marítimas, aproximadamente 22 quilômetros. O espaço aéreo superior a toda essa área. E esse espaço aéreo é coluna atmosférica, olha só, gente, vai até lá na PQP, aonde a gravidade já não age. Tudo isso aí é território nacional, certo? Depois dessas 12 milhas marítimas, existem outras 12 milhas, que é considerado alto mar. Nesse contexto, é possível a exploração comercial pelo nosso país, utilizando nossas normas, nossas regras comerciais, está subordinada à nossa soberania, mas para efeitos penais já não é considerado, como território nacional, tá bom? Esse é um detalhe importante que Vossas Excelências precisam estar atentos. Então, quando nós falamos em território nacional, nós temos que entender que, olha só, dentro dos limites das nossas fronteiras, o solo, o espaço aéreo e o mar, até 12 milhas, é tudo nosso, é tudo território brasileiro, e qualquer ilícito penal que ocorra nesses limites, em regra, estão sujeitos à aplicação do nosso direito penal, tá bom? Seguindo, mas nós temos também algumas situações onde se possibilita a ampliação do território nacional. Olha só, o caput do artigo 5º, né? Olha só, vou botar ali, ó, o artigo 5º, o caput, ele traz a definição do que, em regra, é o território nacional, onde se aplica a lei penal. Então, definição de território nacional para aplicação da lei penal. Muito bem. No seguinte, nós temos as situações previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, onde há uma extensão do nosso território. Então, vamos analisar as situações que envolvem isso aí. A primeira delas, embarcações, navios ou aviões públicos brasileiros em missão oficial. É navio ou é avião, é público e está em missão oficial, não importa onde quer que ele esteja. Na China, no Kuwait, no Uzbequistão, em alto mar ou ancorado, ocorreu um ilícito dentro desses elementos, embarcações ou aviões, aplicar-se-á o direito penal brasileiro. Certo? Olha só. E quando a embarcação ou avião ela for brasileira, mas ela for privada, certo? Não pertencer ao governo. Olha só. Se estiver fora dos limites do território nacional, em quais situações que eu poderei aplicar a norma brasileira? Quais situações? Naquelas aonde o país em que se deu os fatos não
se interessar em processar. Ou ainda, quando quando ocorrer em águas que não estão sob a jurisdição específica de nenhum país. Então, veja bem, eu estou sobrevoando lá o Atlântico, numa região que não é jurisdição brasileira, mas também não é jurisdição específica de nenhum outro país. Eu estou num espaço aéreo internacional ou em águas internacionais, ali no alto mar. Ocorreu um ilícito ali. Eu vou aplicar o princípio da representação, certo? E, nesse caso, utilizar-se-á a norma penal brasileira, tá certo? Nesse caso, se estiver em território estrangeiro, preferencialmente aplica-se a lei estrangeira. Mas, se o país que Deus faz, não, eu não quero me manifestar, eu não vou punir o crime, não é do nosso interesse. Bom, nesse caso, ou ainda, se o crime ocorreu fora da jurisdição de qualquer outro país, considerando o princípio da representação, nós temos que aplicar a norma brasileira. Certo? Muito bem. Embarcações ou aviões privados estrangeiros, se estão em território brasileiro, o que eu faço? Aplico a norma brasileira, certo? Se estão em território brasileiro e trata de uma embarcação ou um aviãozinho privado estrangeiro, aplico a norma brasileira. Está em espaço aéreo estrangeiro, está num espaço aéreo aonde não há a incidência de jurisdição penal específica de nenhum outro país. O que eu faço? Quem tem que se virar com esse pepino é o país cuja o princípio da representação se aplica, ou seja, é o país a que pertença aquele avião ou aquele navio. O avião, o navio tem bandeira paraguaia, certo? Muito bem. Então vai aplicar-se ao caso as normas paraguaias. Agora, o aviãozinho do Paraguai está aqui dentro do nosso ordenamento jurídico, recheado de cocaína, e é abordado pela Polícia Federal Brasileira, aplicar-se-á a norma penal brasileira, ok? O princípio da territorialidade, nesse caso, se sobrepõe. Muito bem. E se eu tenho lá uma embarcação ou um avião público estrangeiro, como é que eu faço? O que se aplica? Vai se aplicar a norma do país estrangeiro ao qual pertence esse avião ou esse navio, certo? Não será aplicada a norma brasileira, uma outra exceção ao princípio da territorialidade. Detalhe, gente, tanto no que tange a embarcação ou navios públicos brasileiros fora do país, quanto a embarcações ou navios estrangeiros no país, deve-se observar o seguinte: eles estão em missão oficial, eles estão a serviço do governo? Sim, então aplica-se a lei local. Não, então, sim, então aplica-se a lei do país ao qual ele pertence. Não, então aplica-se
a lei do local aonde se deu o crime. Vamos agora imaginar o seguinte, uma hipótese. Nós tivemos recentemente uma situação envolvendo aquele avião pertencente à Força Aérea Brasileira, aonde um dos oficiais foi preso pelo tráfico de entorpecentes. Então não deveria se aplicar naquele caso concreto a lei brasileira, tendo em vista que o indivíduo estava em um avião pertencente ao governo brasileiro em uma missão oficial? Não deveria? Por que não se aplicou? Porque ele permaneceu preso na Espanha. Está sendo processado, julgado, será condenado com norma nas leis, com base nas leis da Espanha. Pergunta que eu faço para vocês e que irei responder no próximo vídeo. Vão pensando aí e eu quero a resposta de vocês também na forma de uma atividade que eu vou disponibilizar, tá bom? Até o próximo vídeo. Grande abraço.